E aí, Mé? Bem, Tá me Marcos. ouvindo? Ó, perfeito o som. E aqui, o meu, Sim. tá bom? Você tava ansioso, Dan? Eu vou te falar que tá dando um friozinho na barriga aqui, legal, cara. Dá, Mas não dá? tá. A live foi a primeira vez que eu faço. Mas Aham. que até no meu histórico profissional de como trainer, eu ouvia de dois grandes mestres, né? Eu que era o Carlinhos e o Gilmar, falava: o dia que parar de fazer frio na barriga é porque você não tá dando valor porque você tá fazendo. Então, Lembra disso? Eu lembro que ele falou isso. Eu lembro. tem que dar Isso é frio. verdade, cara. Toda vez que a gente vai se apresentar de alguma forma, a gente dá aquele friozinho na barriga, daquela agonia. Mas isso é bom porque o conteúdo tá vindo mais forte, né, Dan? É sinal de preocupação, né? Mas preocupação no bom sentido, né? Preocupação em transmitir o melhor, né? Então, assim, Sim. o frio na barriga faz parte e nunca vai sumir, indiferente do tema ou quantas vezes você fizer. Isso significa que a gente está dando valor para o que a gente está fazendo, representando aí a galerinha que está chegando aí. Então, pô, legal pra caramba. Show de bola. Calil Araújo, Perculiane. Daqui a pouquinho chega meu pessoal aqui também. Cara, mas conta um pouquinho aí, Dan. O tema do Dan é o poder da rotina positiva segundo a neurociência. É um conteúdo muito poderoso que pode ajudar muita gente, né, Dan? É um conteúdo assim que mudou, transformou a minha vida. Eu costumo dizer que em 2016 eu entrei em colapso. Eu realmente quase entrei em depressão. Foi por pouco e foi quando eu fui buscar ajuda, né? E entendendo um pouco sobre esse poder da rotina positiva que eu mudei e aí com isso eu busquei compartilhar um pouco de tudo isso que a gente tem vivido e aprendido, né, Dan? Para outras pessoas que precisam. Conta um pouquinho desse tema. Cara, é um tema que eu tenho aprimorado no último ano, atrás de curso, na verdade, também, sobre isso. E comecei a colocar em prática também. Eu acho que o mais importante é a gente colocar em prática para ver quanto funciona. E aí a gente descobriu Sim, que é poderosa. Então, sim, e ela é poderosa de uma forma geral. Então, é o jeito que você vai focar, que você vai escolher, é que vai diferenciar. Então, assim, agora a gente está falando de coisa positiva, porque a gente conseguiu mudar. Mas quantas pessoas estão presas pelo negativo, né? Aquela história de procurar o culpado, procurar o erro, em vez de procurar a solução. E aí a pessoa não entende por que a vida dela travou. E, na verdade, não é anda, né? dando essa trava, né? Essa trava não vai embora porque o foco dela está sendo no problema e nunca na solução. Então, eu acho que é um tema bem Show. legal de trabalhar e a gente, se a gente for falar em qualquer área da vida, a neurociência tá direto, né? Então, quando a gente fala de rotina, poxa, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo profissionalmente ser promovido? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Então, assim, o que você pensa sobre isso para conseguir sair daquele zero, né? Então, assim, é disso que a gente quer bater um papo aqui hoje e entender que tipo de pensamento você tem sobre aquilo para realmente você dar um passo para frente, né? Exatamente. Edan, vamos fazer aqui um. Vamos dar um bônus para quem participar da live? Vamos lá, o que Eu você vou dar tem? um livro. Eu vou dar um livro. Eu vou pegar um livro aqui. Olha aí sim. Fala, doutor. Olha, você tá aqui comigo, tu tá. Valeu. Falando muito, e esse cara que fala muito disso, que é o Augusto Cury. No final da live, eu vou fazer uma postagem lá no meu e no seu, tá? No meu e no seu feed. E a gente vai fazer um sorteio para as pessoas que marcar pessoas lá. E eu vou enviar esse livro direto na casa da pessoa. A pessoa que ganhar, vou fazer um sorteio ao vivo. Vou deixar postado. E vou mandar esse livro para casa da pessoa em qualquer lugar do Brasil. Fechado? Só que para isso, eu preciso que agora as pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo, pessoal. Eu preciso que você encaminhe esse aviãozinho para mais pessoas, falando, cara, escuta esses caras, escuta o Daniel. O Daniel vai falar algo fantástico. Compartilha e traz gente para a live, tá bom? Aí no final eu vou fazer um post
com a foto do livro, tá? E aí você vai marcar 3 pessoas e eu vou fazer o sorteio na próxima quarta-feira. Aí quem ganhar eu envio, eu entro em contato pelo direct e envio em qualquer lugar do Brasil. Fechou? O que Aí você acha, Dan? isso é presente, hein? Só precisa marcar 3 pessoas e envia o livro pelo sorteio. Eu vou sortear na quarta-feira naquele sorteio Gran. E aí quem ganhar eu vou entrar em contato no direct, vou pegar o endereço e vou encaminhar para a pessoa em qualquer lugar do Brasil. Aí, ó, responde a Calil, Dan, para a gente entrar no nosso tema e aí depois eu vou te fazer outra pergunta. Olha aí, Aí, ó, o que acham do livro do The Secret? o segredo, né? Tem até pena ali. Você tem ele ali na sua cabeceira? Tem, entendeu? Tem ele aqui, ó. Eu li ele todo já. Depois eu vou pegar ele. Ele tá em algum lugar, que tem livro para todo lado espalhado aqui. Cada canto da casa tem um pouco. Mas eu vou te falar que eu não tenho muita autoridade. Eu comecei a ler, eu não terminei. Na verdade, eu parei nele porque eu ganhei um outro livro que eu tive que ler, porque foi um presentaço, que foi aquele livro Garra. E aí eu parei. Mas ele está na minha cabeceira também. Eu acho que nesse ponto eu não vou poder falar muito sobre esse livro ainda. Eu assisti, além de eu ter lido ele, eu assisti a série, né? E a série realmente, ela é muito impactante. Ele mudou muito a minha vida, assim, a minha forma de pensar depois que eu assisti, que eu ouvi o Pai Rico, Pai Pobre. Aí mudou totalmente. Aí o Pai Rico, Pai Pobre, logo depois eu li O Segredo e é um livro realmente fantástico. Mas bom, Dan, diz pra mim, cara. Conte mais um pouquinho sobre você, de onde você é, meu irmão. Eu sei que a casa é sua, eu estou sendo o convidado, né, ao contrário aqui, mas diz um pouquinho de quem você é, cara, e como que a gente se conheceu. Conta um pouquinho aí para o pessoal entender melhor como que foi feita essa conexão entre nós dois, uma admiração grande que nós temos um pelo outro. E conte aí um pouquinho de você. Então vamos lá. Vamos começar contando um pouco de como a gente chegou até aqui hoje nessa live. E aí depois eu entro para falar um pouquinho de mim, mas eu acho que o mais importante acho que é como a gente chegou aqui. Desde 2017 eu estou seguindo a busca do autodesenvolvimento e não paro, né, do autoconhecimento, e eu entrei para o lado do coach. Então fiz o PSC 2017 e não consegui parar ali. E aí eu fiz uma das maiores e melhores aquisições, que foi o pacote para transformar em Master Coach, e fiz o MBA. Mas no meio desse caminho tinha o Business Coach, que foi, a gente fez formação pelo IBC, né? E para mim foi a melhor transformação e vivência que eu tive. Foram 7 dias intensos, onde a gente viveu um game empresarial. Desculpa. E nesse game empresarial foram se criadas, se eu não me engano, foram 8 empresas, com mais ou menos 10 a 12 pessoas em cada empresa, e aí a gente começou, e a ideia era realmente uma competição, onde a gente começou a viver o que era o papel de um CEO, como é que a gente tinha que formar uma empresa, missão, visão, valores, mercado, vender o produto, comercializar, e aí começou várias disputas. E aí eu tive a sorte de cair na empresa desse cara. E aí bateu o santo, né, Matheusão? O Matheus já, na verdade, Bateu. já vem trabalhando há muito tempo com isso e foi um mestre lá pra gente, mas a nossa equipe que a gente nomeou de Shakti lá foi de ponta a ponta e a gente bate com orgulho. Pena que eu não estou no meu outro escritório, senão eu ia mostrar até o troféu. A gente pegou de ponta a ponta, fazendo o nosso melhor. A gente começou a disputar só com nós mesmos, na verdade. Essa foi o grande diferencial e a gente levou até o troféu de equipe campeã. Mas o grande ponto foi que a gente começou a fazer uma conexão de troca muito grande, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu profissionalismo, das suas especialidades. E aí foi o grande diferencial. Eu acho que eu entrei um pouco mais para o lado comercial, uma pegada que quem me conhece já sabe, essa parte mais comunicativa. E o Matheusão já veio com um lado mais comportamental, já traz essa coisa produtividade, como lidar. Ele é um CEO, um gestor nato aí. E ali a gente surgiu essa parceria bem grande. A gente vem conversando há muito tempo de fazer uma live. Na verdade, a gente já está
pensando em projetos até maiores, ainda não saiu do papel, né? Com uma parceria legal aí. Então esse foi um pouco de como a gente se conheceu e como a gente chegou até aqui. E o Matheus, que fala como ninguém sobre produtividade, que é na minha visão, hoje é um dos maiores realizadores. Ele pensa, ele faz. Ele fez essa live, hoje, na verdade, está na minha página por um erro do Instagram, mas eu sou o convidado aqui. É isso aí. O cara, o realizador é o Matheus, e ele me chamou aqui para falar um pouquinho. Aí eu escolhi esse tema, que é um tema que eu gosto bastante e eu tenho trazido bastante para minha vivência. Então, Que basicamente, bacana. Obrigado. A recíproca é verdadeira, cara. Você sabe do apreço que eu tenho por você, pelo carinho, pelo profissional, pela pessoa, pelo pai, pelo marido, pelo cara sensacional que você é. Fico muito feliz por todas as palavras, cara. E é o seguinte, agora conta um pouquinho aí do teu. Começa aí, vamos começar aqui, o poder da rotina positiva segundo a neurociência. Qual o conteúdo que a gente tem para compartilhar agora para as pessoas? O que que isso pode impactar na vida das pessoas após esse conteúdo? legal. Acho que é um ponto as pessoas entenderem o que é a neurociência, né? E entender que se você entende como funciona o seu cérebro, você começa a ganhar o poder de mudar. E quando você ganha o poder de mudar, é uma questão de escolha. Você vai poder ter o start e falar, meu, legal, vou sair daqui, vou dar um passo para frente e a partir daqui eu vou conquistar. Tem um joguinho de palavras que a gente utiliza, e eu acho que quase todo mundo já viu em algum momento, que é o chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. A neurociência vai se encaixar nesse momento onde você trabalha a atitude, conhecimento. Habilidade não é indiscutível, mas o que faz a diferença é a atitude, é o querer mudar. E quando você começa a entender Fazer, né? a neurociência, você entende que se você tiver uma atitude positiva, cara, é fazer. Simplesmente isso, é fazer, é dar o primeiro passo. Então a ideia aqui é a gente começar a discutir, tá, como a gente vai fazer, trazer um pouquinho desse conceito da neurociência, como é que eu transformo algo em um hábito, como é que eu crio os circuitos e as conexões para mudar. E por que de vez em quando é tão difícil? Então a ideia é realmente mostrar para se você escolher, você muda. É um fato. Sim, é verdade. O que eu vejo, eu crio, né? Exato. O que eu penso, eu crio. Isso mesmo, cara. E diz aí, pode continuar, fica à vontade, Dan. Qual o primeiro tópico que você tem do teu tema aí? Tá, acho que é o primeiro ponto, já que a gente vai trazer um pouquinho de neurociência, vamos explicar como surgiu e por que hoje se trabalha tanto a neurociência, né? A neurociência, quando a gente fala do estudo dela, ele é bem antigo. Começou a... Perdão, gente. Ela começou há muito tempo e a ideia era entender um pouquinho mais do cérebro, mas aí era feito só por cientistas. Estou falando de 1950, 1960. Naquela época começou os estudos. Só que aquilo não conseguiu dar muita profundidade. E aonde é que ele deu o estopim da neurociência? Quando a gente começou a ter imagens, tomografia. Aí, poxa, legal, eu posso estudar e eu consigo ver o reflexo disso. E isso já foi aí praticamente no final dos anos 90, ali no início, mais ou menos 90, 92, que é onde o negócio, pum, legal, podemos entender melhor e podemos ver o reflexo que a neurociência tem. E o que isso muda para o nosso dia a dia, como pessoas normais, que não estudamos a parte da ciência, que não somos psicólogos ou qualquer outro... Bom, pessoas normais, empresas, todo mundo que está nesse ramo. Cara, através da neurociência, se você começa a entender, você começa a entender um pouco mais do comportamento das pessoas. Então você Show. começar a entender um pouco do gatilho, de como você pode acionar. Então, se você é um gestor, se você é um pai como eu, mãe, tá? Vamos generalizar o ponto. No momento que você Sim. lidar com outras pessoas, se você tem um pouquinho da neurociência, entende um pouquinho de como é feito, até mesmo falando você com você mesmo, fica mais fácil de você iniciar novos projetos. Tá? Então, Show. basicamente, é esse ponto que eu estou querendo trazer. Você entender um pouquinho do conceito ajuda você a colocar em prática e fazer acontecer.
Show de bola. É, Pessoal, vocês que estão aí com a gente, fica aqui com a gente, tá? Não deixa as distrações tirar você daqui. É um conteúdo que realmente vai trazer uma relevância muito grande na tua vida. Eu sei que hoje em dia a rede social tem muita coisa, tem várias opções para você estar se distraindo, as polêmicas do Bolsonaro, as falhas da Dilma, as coisas lá do Jornal Nacional. Mas vem para cá, vem aprender, vem agregar algo que realmente possa transformar na tua vida. Às vezes só um simples pedacinho do conteúdo pode mudar a tua vida. Então, Dan, dando continuidade, fica à vontade, cara. Vamos Diga lá. aí para as pessoas o próximo tópico, como que a pessoa pode fazer para dar essa... Como é que eu posso dizer? Como que eu posso fazer para ativar os gatilhos certos para eu mudar os meus hábitos? Legal, legal. Antes de eu continuar, só tinha falado para um amigo meu que eu encontrei hoje, que eu falei, se ele aparecer aqui, eu vou dar um alô para ele. Bolinha, Rodrigão, bem-vindo aí, valeu aí pela Ah, presença. o Bolinha. A gente estava ali junto hoje, colocando os filhos para nadar, aí ele falou, vou aparecer. Eu falei, tá bom, se você aparecer, eu te mando um oi. Isso aí. Seja bem-vindo, Bolinha. Isso aí, cara. Mas vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente fala do nosso cérebro de uma forma geral, da neurociência, a gente tem que... Existem 4 fatos que eu vou tentar mudar um pouquinho mais e a gente vai, em cima, começar a entender como é que a gente funciona. O primeiro Sim, fato que eu acho que é o mais importante, não vou falar que é o mais importante, mas ele é impactante, que é o seguinte. Todo ser humano tem um cérebro. Acreditem nisso. aqui deve ter um grandão, hein? É o seu. Tem hora que você fala, essa pessoa não tem um cérebro. Não, sim, todo ser humano tem um cérebro. Só que por que uma pessoa tem mais velocidade e outra não? O que aprende ou não? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas grave essa informação. Todo ser humano tem um cérebro. Tem um cérebro. Cérebro. O segundo ponto, que isso realmente você vai fazer sentido para a gente nessa parte de rotina, é que o cérebro ele é mutável, ele é plástico, ele está o tempo todo em transformação, tá? E quanto mais a gente estimula ele, mais ele se transforma. E aí existem várias formas, e quanto mais estimulado na infância, melhor. O Matheus caiu aqui, acho que ele deve retornar. Deixa eu ver se a conexão dele aqui caiu. Eu vou continuando aqui, se ele retornar aqui, eu abro. Terceiro ponto. E aí, esse é um ponto legal de trazer. Pena que o Matheus não está aqui. O terceiro ponto é que a gente fala muito, não pensa com o coração, pensa com o cérebro. Qual é o sentido disso? Porque o cérebro é racional. Mentira! O cérebro não é racional. O cérebro ele é muito mais emocional do que social, e eu vou explicar para vocês isso daqui a pouco. A gente tem muito nesse ponto, o cara é só cérebro, o cara é só cabeça, o cara é só racional. Mentira, o cérebro ele não é racional. Tá? A parte racional do nosso cérebro, ela é recente. Aqui, ó. O Matheus voltou aqui, gente. Deixa eu trazer ele aqui de volta. Oi, não sei o que aconteceu. Caiu aí? Não, foi só meu. Foi só o seu. A cabeça pesou, o cérebro grande pesou. Tá aquele pau, continua então. Estou passando o passo 3 agora, né? São dos 4 fatos. Então, o primeiro, todo ser humano tem um cérebro. O segundo, o cérebro ele é plástico, ou seja, ele está o tempo todo em transformação. Quanto mais estimula, melhor é. Sim. Primeiro ponto, que é o cérebro ele não é racional, ele é emocional. Eu penso com a cabeça, eu sou um cara mais... Não, esquece, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? O cérebro, ele é emocional e social. E o quarto ponto, não menos importante, o cérebro, ele é econômico. Como assim ele é econômico? Ele está o tempo todo em modo automático. E é aí que os gatilhos acontecem. E eu vou explicar um pouquinho. O cérebro, ele tenta economizar energia. Porque ele sozinho é responsável, quando a gente começa a fazer uma atividade nova,
em consumir em torno de 30% da nossa energia. Imagina, o corpo inteiro, o cérebro ele vai gastar 30% de energia. Isso é muita energia. Então você não consegue trabalhar o tempo todo a 1000 por hora. Aí o que ele faz? Transforma, cria circuitos, economiza energia. E aí eu vou falar um pouquinho desse ponto. Tranquilo? Show. Tranquilo. Fatos da neurociência extremamente importantes. Todo ser humano tem um cérebro. Alguns usam direito, outros estão aprendendo a usar. O cérebro é plástico. O cérebro ele é muito mais emocional e social do que racional. E o cérebro é econômico. Tranquilo? Show. Falando em neuroplasticidade, na plasticidade do cérebro, eu fico impressionado. Valeu, Jack Douglas, Maurício Pinheiro, valeu pela presença de vocês, Leislane. Deixa eu só dar um oi aqui. O Jackson Mascarenhas, Dr. Alan, que eu acho que ele é daí da tua trupe. Obrigado por estarem aqui. Compartilhem para poder concorrer ao livro do Augusto Cury. No final, vou fazer um sorteio, vou colocar isso aqui no meu feed, vou fazer um sorteio e quem ganhar eu vou encaminhar para qualquer lugar do Brasil. Falando em neuroplasticidade, eu acho muito interessante essa questão da neuroplasticidade, porque quando eu aprendi com o mestre Zé, ler um livro rápido, lógico que não em 1 hora e 15 minutos como ele lê, porque ele é um monstro, mas em 3 horas e meia eu consigo ler um livro, por quê? Por causa dessa questão da neuroplasticidade, dessa habilidade que seu cérebro tem de, por exemplo, quando você falou da plasticidade, o meu cérebro já fez essa conexão, né? De plasticidade, de conectar as informações. Então isso eu acho muito poderoso, que mudou muito a minha forma de aprender, porque eu tinha uma crença que eu era burro. Eu achava que eu era um cara muito burro, tipo assim, porque falavam que eu era e eu acreditava naquilo. E aí acabou que eu tinha dificuldade de estudar, eu tinha dificuldade de aprender, eu tinha dificuldade de absorver conteúdo. E hoje, você viu lá em São Paulo, as pessoas acham até que eu sou um CDF. E eu não sou um CDF, a questão é que nos últimos 2 anos, o meu cérebro ele deu ele está aproveitando o espaço, né? O espaço que ele tem. Mas continue, Dan. Fica à vontade, cara. Não, mas isso que você trouxe agora foi um link bem legal. Para a gente voltar no fato 1. Todo ser humano tem um cérebro. Ok? Por que esse link foi legal? Okay. Porque o nosso cérebro, ele só vai aprender o que ele já viu. Então, por que eu falei que esse link foi legal? Você falou, poxa, quando eu falei plasticidade, você já, pum, ligou um circuito, e criou. Então, a gente precisa ver. Então, quando a gente fala, poxa, não é possível que aquela pessoa não entendeu da mesma velocidade do que eu. Por que ele aprendeu? Por que ele não aprende? Poxa, eu já fiz 3 vezes, ele não entendeu ainda. Isso tudo é estímulo do que a gente recebeu. Quando a gente começa a receber estímulo, a gente começa a criar pequenos circuitos. Esses circuitos estão lá pequenininhos e eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco sobre esse ponto. Quanto mais a gente começa a receber aquela informação, maior ele fica. É uma estrada. Então, assim, todo circuito, quando ele é formado, ele é uma ruazinha de paralelepípedo, uma ruazinha de vila. Você começa a receber mais informação, ele vai começando a virar uma avenida, daqui a pouco ele virar uma 9 de julho de Buenos Aires. Com 9 pistas, 10, se não me engano, 9 ou 10 pistas, agora me fugiu o Bem ponto, grande. que é uma das mais largas avenidas. Mas isso é o quê? De uso. Então, assim, a pessoa só consegue aprender aquilo que ela já conseguiu criar um pequeno circuito. Então, quando a gente fala todo ser humano tem um cérebro, parece que é brincadeira, mas esse é o ponto. Todo mundo tem. Só que é quanto ele foi estimulado. Então, isso tem muito a ver com cultura, com quando você era criança, como é que você convivia, com quem você convivia, e isso vai fazer diferença lá na frente. São os pequenos circuitos. Total. E assim, é praticamente impossível você apagar um circuito, você pode diminuir o tamanho da pista dele, mas apagar você não apaga. Então, assim, você já viu isso em algum momento? Poxa, andar de bicicleta. Pô, eu andava de bicicleta muito quando era criança. Legal. Faz um tempo que eu não ando de bicicleta, mas será que se eu pegar uma bicicleta eu não vou andar? Vou. Vai ficar. Não. Eu faço as primeiras pedaladas, aquela entortada, opa, entendi de novo o conceito e bora. Porque o circuito já estava criado. Então, assim, eu não vou ficar sem. Então, quando a gente fala todo ser humano tem um cérebro, é esse o objetivo. De mostrar. Parece óbvio, mas ele é muito real, né? É quanto a pessoa já recebeu de estímulo.
De repente, o que você recebeu em um ano, nesses últimos 2 anos, como você trouxe aí, que o pessoal fala que você virou CDF, foi o suficiente para poder dar esse gatilho inicial. Mas precisou ser trabalhado. Muito. Muita prática, muita leitura, muito estudo, muita concentração, muita meditação, muita respiração, muito exercício de ativação do cérebro que aprende, né? E aí, pergunto, foi fácil? Não foi, mas é prazeroso. Hoje eu agradeço por ter começado. Legal. Aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Cérebro é binário. Então, ou ele vai trabalhar por recompensa ou ele vai trabalhar por dor. Você vai escolher uma das duas. Legal, quando você está assim, Isso. me traz recompensa. São, Pô, são os dois motivadores que temos, né? Dor e prazer, né? exato. Aí você vai ter que achar qual é o que vai te movimentar naquela hora para fazer acontecer. Show de bola. E aí depois a gente vem por a questão do cérebro é plástico, né? Ele está o tempo todo em transformação. Seria o fato 2. Sim. E aí é a questão dos circuitos. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou aprendendo, certo? Fiz uma vez, já sei? Não. Para ele criar um circuito realmente dentro do cérebro, uma pequena conexão ponto A com ponto B, você tem que, no mínimo, fazer 3 vezes. No mínimo. No mínimo. Aí sim existe uma conexão. Se você faz uma vez agora, daqui a 1, 2 semanas você vai fazer de novo, é como se você estivesse fazendo a primeira vez de novo. Então você precisa ter, no mínimo, uma sequência de 3 dias fazendo aquela atividade, 3 vezes fazendo aquela atividade, para se criar a conexão, ok? Só para criar o circuito. Só que eu quero transformar aquele circuito em algo mais. E aí você tem algumas regras, né? Varia um pouco dependendo do tipo de leitura que você for atrás, depende da fonte, vai variar, mas basicamente eu tenho 3 dias para criar um circuito novo, e significa que eu aprendi. Tá? Não significa que eu faço com perfeição, eu sou um especialista, ou que eu não vou errar. Simplesmente eu aprendi a fazer aquilo. Ok? Tipo eu fazendo um macarrão. Não é minha especialidade. Me faço arroz, faço outras coisas, mas macarrão não consigo fazer. Sei. É o melhor arroz? Provavelmente não. É aquele que joga na parede e gruda? Provavelmente. Mas você vai falar que eu não sei? Sei. Porque não é um ponto que eu me especializo, não gosto muito, então não vou atrás. Fiz algumas vezes e criei meu circuito, ok? Só que no momento que eu faço isso por 6 dias seguidos, aí eu já estou começando a transformar isso numa rotina. Ou seja, eu já começo a ter prática naquilo e dependendo da atividade já vai começar a me fazer, eu já vou sentir falta daquilo. Então assim, academia, primeiro dia vai doer, você vai pensar 2 vezes se vai de novo ou não. Mas no momento que você completa 6 vezes seguidas aquela ida, você já começa a sentir, poxa, agora o negócio tá legal, eu quero ir de novo. Você começa a sentir falta. Então o seu circuito, ou seja, o circuito que era uma rua, uma viela, já começou a virar uma rua ali de uma mão, pelo menos. É aquela coisa, né, Dan? Primeiro dia eu decido, os outros 6 eu começo a ter disciplina para eu poder aguentar, e depois dos 6 eu mantenho a determinação para não desistir, não é isso? É exatamente isso. E aí, se depois Foda. desse que você está trazendo, aí já é um pulo grande. Porque eu estou falando de tirar de algo de rotina e transformar em hábito. E qual a grande diferença? O prazer que você tem por trás disso. Tá? E não só a dor, né? E não só a dor. O hábito, eu já estou falando que no mínimo eu tenho que fazer 21 dias seguidos. No momento que eu faço 21 dias seguidos, eu realmente transformei aquele meu circuito, que era uma viela, que depois virou uma rua, numa grande avenida. E aquilo já começa a fazer parte do seu eu. Se você deixa de fazer, se você não faz, aquilo começa a te incomodar de uma forma muito grande, que você vai se esforçar para retornar. Na rotina, se você quebrar ela, talvez não tenha um esforço para você retomar ela. Depende do que é e do qual seu ganho ou sua dor. Depende do que você escolheu. Quando eu transformei em hábito, que eu tô falando de 21 dias, aí eu já tô falando de, cara, não fui hoje, amanhã eu preciso fazer.
Se não quebra, né? Senão e aí já virou uma necessidade. E é isso que vai fazer a diferença. Quando você consegue transformar algo em hábito. São 21 dias, no mínimo, para você conseguir fazer isso. Ok? Show. Show de Depois, bola. poxa, fiz 45, 60 dias, sei lá. Escolha uma atividade que faça sentido para você. Virou uma avenida ali, eu faço com muita tranquilidade aquilo, já é uma necessidade minha, eu faço praticamente de olhos fechados. Parei de fazer. Aquele circuito apaga? Não. Ele vai diminuindo a intensidade, porque o cérebro é plástico, porque ele vai dar energia para outra coisa que você substituiu. Mas você vai deixar de fazer? Você vai esquecer como é que faz? Não. Nunca. Não. E aí, o ponto é, o circuito está lá, se eu precisar ativar ele novamente, fica muito mais fácil. Então, quando eu falei para você neuroplasticidade, você, conectou vários. Por quê? Porque esse é um assunto simples para você hoje. A sua conexão está lá. Então, quando entra algum assunto referente a nisso, você tem velocidade de aprendizado. Show. Show de bola. Show de bola, cara. Vocês estão gostando? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais. Cara, diz aqui, pessoal, diz nos comentários o que vocês estão achando, dá um joinha, diz um joinha para poder. Vocês são o termômetro da live, tá? Só lembrando que vocês são o que a gente quer que vocês aprendam. Então, vocês são o termômetro. Diz joinha se tá bom, se não tá, se não der diz para baixo também. Não tem problema. O Vitor tá dizendo que tá legal. O Léo Santinho diz aí, ó, legal, show de bola. O Isaac, meu parceirão, tá ótimo, joinha. Que bom que vocês estão participando. Lembra, Cristiano também, lembra de compartilhar essa live. Pega no aviãozinho e taca pau, manda para todo mundo, traz o povo para cá. E desde já, ó, o Gutenberg aí, ó, que bom Gutenberg que tá por aqui. Ah, doutor Alain também tá dizendo legal. Ó, o Gutenberg chegou agora. Traz as pessoas e no final você vai participar para ganhar esse livro. Então, Dan, continuando. Diga aí mais, porque até eu, cara, aprendi, tô anotando pra caramba, porque, igual você tá falando, a neuroplasticidade vai fazendo você conectar informações e você vai deixando a coisa mais maciça. Por exemplo, o que você acabou de falar sobre o primeiro dia, é o dia de dor, e os outros 6 dias é o dia de... Olha só como o cérebro é muito louco. Vou pegar aqui. Eu juntei isso aqui, que eu anotei, não sei de onde eu peguei isso aqui. Decisão, disciplina e determinação. Não tá no contrário, não vai dar para ler. Aí você falando, esse papel aparece, tá lá atrás, aqui certinho, lá no canto. E aí, porra, aí eu lembrei de um post de um colega meu falando: primeiro dia é um dia de dor, os outros 7 dias é um dia de realmente você ter disciplina, vai ser angustiante, mas é a hora que você tem que realmente ser determinado a continuar. Aí conectou o que o Dan falou, o papel que está escrito com a postagem do André que eu vi mais cedo. Olha que louco, como é que o cérebro funciona, né? E aí gera um conteúdo. Cruzando. A informação se cruzando e gerando essa parada aí, muito louco. Show, né? Agora, vamos para um outro que é um pouco, que é o fato 3, né? Que é o cérebro é muito mais social e emocional do que racional. E aí é um ponto que não, eu sou um cara muito mais cabeça, não, eu sou um cara mais coração. Esquece, tá? Isso tudo, na verdade, é decidido dentro do cérebro em 1/20 segundos. É muito rápido a decisão. Mas por que o cérebro é muito mais emocional e social do que racional? O cérebro está dividido em 3 partes. Tá? Quando a gente coloca as 3 partes, a parte que seria racional é a parte mais nova, é que a gente acabou de começar a entender, a querer estudar, tá? Que seria o até me foge o nome aqui, o neurocórtex, tá? Seria toda a parte superior. Essa parte é nova, a gente está começando a aprender a usar, e essa é a parte racional. É que seria a parte que liga pontos com pontos, e não, e acabou. Só que a base do nosso cérebro, ela começou muito antes, e é a mesma base da sobrevivência de qualquer animal, tá? E aí a gente está falando do cérebro reptiliano. Desse tamanhinho, mas é a base de tudo. Que basicamente ele trabalha sobre o senso de sobrevivência. Então, um neném, quando nasce tudo,
Por que que ele chora? O que que ele sabe fazer? Sobrevivência. Ah, ele chora, ele só acalma quando tá com a mãe. Não. Senso de sobrevivência. É isso que o nosso cérebro começa. Então, quando a gente nasce, se você voltar à evolução, aí dependendo do que você acredita ou não, né? Mas assim, o cérebro, ele é por sobrevivência. Ponto. E mesmo a gente evoluindo, essa parte ainda é muito forte na gente. Então, na hora H, cara, quem vai gritar, quem vai fazer você se movimentar, quem vai fazer você fugir, quem vai fazer o que for, é esse pedaço do cérebro. Não é a parte racional. Na hora que o medo, a emoção bate, é ele que vai movimentar, ok? A segunda parte é a parte límbica, que é a parte de emoção. Então, assim, eu tenho o cérebro dividido em 3 partes, onde apenas uma é racional e é a parte mais nova do nosso cérebro. As outras 2, elas são extremamente emoção. Senso de sobrevivência e a parte límbica que recebe as informações. Então, eu vou evoluindo o meu cérebro dessa forma, conforme eu vou crescendo. Então, assim, até virar um adulto, e mesmo assim, como adulto, nós não temos a terceira parte muito bem elaborada ainda, e não é à toa que hoje um dos cursos mais procurados ainda é inteligência emocional. Sim. Porque a gente trabalha sobre sobrevivência e a parte do límbico do cérebro, que é a parte das emoções. Quando a gente recebe qualquer tipo de informação e o cérebro toma essa decisão em 1/20 milésimos de segundo, quem recebe essa informação primeiro é a parte do límbico, é a parte das emoções. E por onde ela é baseada? Vivência. O que você já viveu, o que você já passou para ela tomar aquela atitude. Então, o nosso cérebro, ele não é racional. Ele é emocional. Show. É um cachorro. De repente eu vou lá e... Pô, eu tenho medo de cachorro porque eu já fui mordido quando criança. Quando chega um cachorro perto de mim, qual é a minha reação? Sai fora. Sair fora, atravessar a rua, gritar, sei lá. Mas, racionalmente, pô, eu sei que o cachorro não vai me morder à toa. Mas por que eu não ajo assim, então? Porque nossa vivência, toda a experiência que a gente teve, ficou lá um circuito gravado que, poxa, peraí, o cachorro já me mordeu. Foram todos? Não, foi um. Ah, tá, então todo cachorro pode me morder? Não. Mas o nosso racional não consegue quebrar isso, porque o nosso emocional é mais forte. Então, quando você fala, o cérebro é racional, não. O cérebro é emocional e o cérebro é social. Existem 3 premissas do cérebro, de quando a gente fala de hierarquia. A primeira é sobreviver. A segunda é pertencer. A gente tem senso de pertencimento. Se a gente não está com senso de pertencimento, aí a gente começa a ir para as doenças como depressão, ansiedade. Isso tudo é falta de pertencimento. Você quer engajar uma equipe, você quer fazer todo mundo entregar muito mais? Pertencimento. Empoderamento. Traz a galera para perto, né? Traz a galera para perto. Por quê? Porque o cérebro, o ser humano, precisa, primeiro, sobreviver. Segundo, pertencer. E por último, que é onde a gente está começando a estudar mais, que é o tornar-se. Então a gente começa agora a se transformar no que a gente quer. A gente começa a tomar para a gente essas mudanças. Então o cérebro, ele ainda está aprendendo a como fazer tudo isso. Mas basicamente ele vai viver por emoção. E a emoção é criada por vivência, por experiência. O que você já passou? Porque uma pessoa tem um medo de um negócio, outra tem de outro. Tem algumas pessoas, Dan, que falam assim: ah, você não consegue mudar só com a emoção. Eu não acredito que se mude sem haver um impacto emocional. Você acredita nisso? Não. E aí eu vou te falar como um especialista de treinamento e desenvolvimento e até onde eu peguei bastante informação sobre a parte da neurociência, que começa aí. 2 premissas básicas, tá? A gente aprende muito mais quando está associado com algum tipo de emoção. Por que que uma palestra onde um palestrante bom, solta uma piada, amarra alguma coisa ou conta alguma história triste, a gente grava muito mais? Porque é através da emoção que a gente vai criar esse contexto, ok? A gente vai criar esse circuito.
Ele pode ter feito toda uma parte teórica. Na hora que ele solta uma piada, ou solta uma história, ou traz alguma coisa onde mexa na emoção, é onde você grava e fixa para Show você. de bola. Deixa eu perguntar para nossa audiência aqui, Dan. Você já participou de algum treinamento que no final você não aprendeu bulhufas nenhuma porque o treinamento foi muito pacato e ficou ali só amassando no teu racional? Diz aqui para mim, diz a experiência aí e daqui a pouco eu volto para ler. Diz aqui nos comentários, participei de um treinamento, eu vou te dizer não, eu vou te dizer, viu, Dan? Um treinamento que nós fizemos foi muito racional, velho. Eu forcei muito emocional para aprender, viu? Você sabe qual foi. Eu até falei para você, cara, que bodega, que negócio, que racional demais. A gente precisa ter essa interatividade para poder aprender, cara. Senão não flui, né? E, Dan, me diz outra coisa. Eu não sei se você lembra, porque qual a diferença de potência, de força de um cérebro para o outro, do racional para o emocional? Qual a diferença? Você lembra? O racional parece que é de 2 a 10 mil bits de potência e o emocional, você lembra? Ah, não, você falar 400 agora. milhões de bits de potência, né? Olha só a diferença. Ah, Gritante. Enquanto o racional é de 2 a 10 mil bits de potência, o emocional ele sempre vai ganhar. Igual você está falando. Não tem como o cara dizer, eu sou muito racional. Tudo meu é muito racional. Amigão, na hora que você vai no supermercado fazer compra, você só compra com base no que o teu emocional está dizendo. Aí você racionaliza para poder pagar aquilo. mas a base é a emoção ainda. Porque na hora que você está escolhendo o alimento, você vai racionalmente, eu vou escolher o mais barato, com melhor custo-benefício. Mas legal, concordo, isso é racional. Agora, o que te levou a escolher esse alimento? Porque se for 100% racional, você vai comprar uma proteína barra... não, eu não vou comprar carne, eu comprei uma proteína. Não, mentira. Quando você vai olhar a carne lá, você escolhe pelo emocional, pelo que você já vivenciou. Você não vai escolher a Aí já proteína. imagina a carne na panela ou na brasa queimando na churrasqueira. Tipo assim, quando eu compro carne, eu compro tudo com base assim. Poxa, cara, essa carne aqui assando, essa gordurinha aqui fritando na brasa. Cara, não tem jeito, velho. O emocional ele é foda. Não, é um fato, lógico. Você vai pegar o seu racional para ter a decisão talvez final, mas o que te levou até aquele momento, tá legal, você falou de churrasco. Pô, picanha, de uma forma geral, é o rei do churrasco. Aí você tem fraldinha, você tem pontos. Só que aí, naquele momento você fala, pô, eu não tô com uma grana para uma picanha. Aí você fala, então eu vou pegar uma mais barato? Não, você vai lembrar, poxa, naquela vez, aquele churrasco, eu comi, poxa, um tibone, e aí o tibone tá no preço bom, e o tibone tava gostoso. Foi o churrasco que eu fiz com meu amigo, com o Léo. Pô, isso tudo foi decisão racional ou foi emocional? Eu lembrei do churrasco, Emocional. da carne, quem tava lá. Isso não é racional, isso é emocional, porque eu lembrei do momento. Isso. Se Show de for, bola. você não vai nem lembrar que você daquele dia teve uma carne diferente. Verdade. Então a gente Continue, fica à vontade. por trás está todo o emocional. E a gente tem que entender isso e valorizar isso. Show de bola. Prossiga, fica à vontade. Então vamos lá. E agora uma parte que eu acho que bem interessante de falar, que é sobre o cérebro ser econômico. Estou falando que aqui, a maioria dos cérebros, eu deve mudar um pouco, mas a maioria dos cérebros tem em torno de 1 quilo e 200. Os cérebros normais, não é isso que tá quer dizer? Os cérebros normais têm esse peso aí. A minha não tem esse peso, não, cara. Mas na média, o cérebro tem esse tamanho, 1 quilo, e pesa mais ou menos isso. Você falar que um órgão com 1,2 kg, 1,3 kg, utiliza 30% da sua energia para funcionar, é muito. É muito. Eu vou dar um exemplo. O que bate aquele sono depois do almoço? Aquele sono pesado depois do almoço. Baixa de energia, né? Mas por que baixou a energia? Ele está relutando para economizar energia, é isso? Porque o corpo está ali naquela. Não? É mais, Não. é mais ou menos isso. Na verdade, não é que é uma baixa de. E aí,
Essa É, aí é aí uma ia questão. falar, ó, a Rê aí, ó. Já ia falar. Na verdade, não é que é uma baixa de energia. É que o corpo começa, dependendo da comida for mais pesada, ele centraliza a energia para onde precisa. Naquele momento é o estômago. Então ele pega toda a energia e joga pro estômago para começar a fazer digestão. Então você comeu aquela feijoada, amanhã é dia, quarta-feira de feijoada. Depois do. Aí você tem que ir trabalhar. Cara, não tá mandando energia pro cérebro, porque quem tá precisando de energia naquele momento é o estômago. Então, assim, se você muda já seu hábito alimentar, você vai ver que a sua energia durante o dia já muda. Por completo. Então, assim, o corpo ele vai mandar energia para onde for necessário. Então, não queira comer uma feijoada e depois do almoço querer fazer uma coisa nova. Vai travar. Você vai ficar Vai. estressado, você vai ficar cansado. Porque o corpo não tem como mandar energia para todo quanto é lugar. Alguma coisa vai dar errado. Show Então, o de bola. cérebro. Cara, que conteúdo fantástico, Dan. Pelo amor de Deus. Muito bom, cara. Muito bom. Continue, continue, que depender de mim, vamos ficar a noite toda aqui. Daqui a pouco até minha esposa vem buscar. Vai. Então vamos lá, o cérebro ele é econômico. E aí, para economizar energia, o que, que ele faz? Cria circuitos. E aí, esses circuitos ele transforma em automático. E aí, quando eu transformo em automático, eu não gasto mais energia para fazer aquela atividade. Exemplo simples. Pensa aí, legal, vou fazer uma dinâmica. Pessoal, eu vou pensar, vou precisar de vocês agora. O ideal seria que cada um tivesse uma folha e um papel e uma caneta, mas não vai ser necessário. Eu vou pedir para vocês imaginarem que vocês vão desenhar, ok? Eu quero que todo mundo imagine que você tem uma folha A4 branquinha, bonitinha na sua frente e um lápis na mão, ok? Vou facilitar a imaginação deles. Aí, ó, show. Eu quero que todo mundo agora comece a desenhar uma casa. Então, como é que você desenharia uma casa, ok? O que mais teria nessa casa? Talvez uma árvore. Se tiver tempo, um laguinho embaixo. Um quê? Um laguinho. Laguinho. E agora, se a gente parar para finalizar, eu vou pegar Como é que se faz um lago? como você Eu não queira. sei nem como é que faz um lago, rapaz. Olha só isso aqui. Eu acho que isso aqui é o Ai, lago. Jesus amado, de desenho, ainda bem que você dá treinamento. Ah, louco. Pegou um papel ou imaginou desenhando, fez uma casa com palitinhos, básica, isso aqui. Se teve tempo, colocou uma pequena chaminé com fumaça saindo, tipo assim. Fez uma janelinha que, se possível, colocou uma cortininha assim. E uma pequena árvore do lado com maçãs. Apesar de eu não ter falado, fez uma pequena árvore com maçãs assim. Fez provavelmente algum caminhozinho saindo da porta. E um pequeno lago. E, se possível, ainda colocou um peixe daquele que a gente faz que nem um 8. Assim. Por que a gente pensa de uma forma geral? O Alan falou, é bem isso que eu fiz, ó. Colocou árvore, sol, nuvens, um muro, um carro. O Léo tá rachando o bico. Por que a gente acaba fazendo um desenho muito Aí, parecido? meu. Aí, ó. Cadê? Aí. Isso é um tambaqui, viu? É um tambaqui. É um tambaqui o seu, né? É. O meu é um douradinho, olha lá. Mas por que a gente tá fazendo um desenho sempre muito parecido? Porque quando a gente aprendeu na escola, isso foi praticamente todo o mundo, desenhava da mesma forma. Então, quando eu peço para desenhar, e aí eu vou dando alguns caracteres básicos, o que o cérebro faz? Pega aquela conexão que a gente criou, aquele circuito que a gente criou na escola, que quando a gente começa a aprender a desenhar o básico, e todo mundo, apesar de... Sim, tem muita gente em São Paulo, capital, e assim, não teve um laguinho na porta, não teve uma casinha com chaminé, longe disso, mas todo mundo desenha igual. É Sim. circuito.
Então, isso é o cérebro sendo econômico. Então, assim, Show de bola. não é porque é uma referência, não. É o cérebro economizando energia. Basicamente é isso. Então, assim, outro ponto. Quando você acorda, você fala, puxa, acordei agora, eu vou escovar o dente, vou tomar banho, ou você faz isso tudo no automático? Automático, né, cara? Mas, quando criança, escovar o dente era fácil? Não, toda hora tinha. Vai escovar o dente, menino. Não fazia parte da nossa conexão, dos nossos circuitos. E aí precisa ter alguém. E aí eu vou para a segunda verdade, que é uma verdade bem legal. E as pessoas têm dificuldade com essa verdade. Dan, te interrompendo rapidinho. Lá. O tema que você está falando tem muito a ver com o livro do Charles Duhigg, né? O Poder do Hábito. Tem. Pessoal, diz para mim, o que vocês preferem para eu sortear? Poder do Hábito ou Augusto Cury, que fala muito sobre a mente, é um cara muito abençoado, né? Já vendeu mais de 2 milhões de livros, o cara é um monstro. Ou você quer Charles Duhigg, que também fala claramente um pouco sobre o que o Dan está falando. Comenta aqui, fala nos comentários. Eu prefiro o Poder do Hábito. Não, eu prefiro o do Augusto Cury. Diz aí. Pois não, Dan, vai ficar à vontade. Tanto que no final a gente faz a contagem aí, a maioria. Aí a gente faz essa. Show. A segunda verdade, que é uma verdade que essa dói um pouquinho e as pessoas têm muita dificuldade, é ninguém muda ninguém. E as pessoas têm dificuldade nisso, isso é mal do ser humano. A gente quer mudar todo mundo, a gente quer corrigir todo mundo, tá? Ninguém muda ninguém. E aí entra o outro ponto. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. E aí entra um conflito nesse ponto. O que eu tô querendo trazer, não adianta eu querer agora falar, Matheus, a partir de amanhã chega, você vai ser melhor, você vai ser isso. Cara, isso pode ser motivacional, isso pode ser o que for. Mas se o Matheus do outro lado não acreditar, Não vai. Não flui. fui um cara chato ou fui um cara legal naquele momento porque é o que ele precisava ouvir. Mas eu não mudei a vida do Matheus. No máximo, eu incentivei ele naquele dia para ele não ficar down e ele ficou up. Uhul, legal. Mas eu não resolvi nada com isso. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa é o cara querer mudar. E aí, por que ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho? As pessoas precisam ter Que louco compromisso. isso, né, Dan? É, Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Cacete. Vou colocar é, essa frase lá. para mudar, elas precisam ter compromisso ou precisam ter referência. Eu não posso chegar a partir de amanhã eu vou ser um atleta. Beleza, mas eu tenho que ter uma referência. E aí, nesse momento que eu tenho uma referência, eu já não estou mais sozinho. Então a gente precisa sempre ter uma referência ou um compromisso. Mal do brasileiro, e aí eu me coloco nessa, e vou falar para você, tem novidade mais para frente, que eu estou me especializando em financeiro. Por quê? Não sei mexer com dinheiro, não sabia mexer com dinheiro. Aí, ó, vamos mudar a consciência, né? Não sabia mudar com dinheiro. Como é que brasileiro guarda dinheiro? Fazendo boleto. Basicamente é isso. Sobrou Vou dinheiro. comprar isso parcelado porque pobre não tem, só tem as coisas se for comprando fiado. Uma crença miserável, né, cara? Cria boleto para poder direcionar nosso dinheiro. Por favor, então se for criar um boleto, que crie no mínimo um consórcio, um seguro de vida, porque são investimentos. Evite criar outra coisa, ok? Mas depois a gente fala disso. Mas a gente tem isso. E a gente tem isso pro dinheiro do mesmo jeito que a gente tem isso para qualquer coisa na vida. Então, assim, poxa, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares. Conselho, procura um nutricionista. Não procura o Google, cara. Procura um nutricionista. Eu preciso mexer no meu corpo. Procura um personal trainer. Por quê? Porque esse cara vai me cobrar, esse cara vai fazer o meu compromisso comigo mesmo. Eu preciso mudar profissional, uma recolocação. Procura um coach de carreira. Eu preciso, cara, ache um profissional da sua área, uma referência e crie um compromisso com essa pessoa. Porque você vai ter alguém te cobrando. A gente precisa ter alguém nos cobrando. A gente tem essa dependência, que entra na questão do pertencimento.
E aí, se a gente Isso começa, mesmo. aí a gente vai para o próximo nível, que é o tornar-se, que é o mudar. Então, Só procure. voltando rapidinho, Dan, só rapidinho, essa Claro. questão de quando você vai atrás de alguém para te ajudar, para te mentorar, para te dar assistência, para te cobrar. Aprendi com um cara esses dias, ele fala que você tem que ter um guardião o tempo todo batendo nos teus peitos, você não pode desistir. Você não pode desistir. Tipo assim, eu tenho uma viagem para fazer e eu me comprometo com o Dan de que, Dan, você não vai deixar eu desistir dessa viagem, porque é um sonho. Só que quando chega perto da viagem, aparecem algumas dificuldades e acaba que eu não consigo mais ir. E qual a função do guardião, do cara especialista? É chegar, bater no peito, se possível, bater na cara e falar, velho, não. Você tem que cumprir o que você falou. Então, essa questão do guardião, de buscar. Ninguém. Aí, essa frase ficou muito forte para mim. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Então, poxa, segue essa dica do Dan. Consiga um guardião, uma pessoa para estar junto com você, te cobrando, porque, como o Dan falou, a gente tenta economizar energia. Nosso cérebro economiza energia. Então, na primeira tentativa de escapar, se você não tiver alguém assim, não faça isso, você vai escapar, você vai desanimar, você vai desistir. Se na hora de ir para academia você não tiver alguém, cara, vamos, Dan, cara, vamos, porra, não sei o quê. Ah, não, hoje eu tô com preguiça, não sei o quê. Não, vamos, aí sim a coisa flui. Show de bola, Dan, que conteúdo foda, velho. Por favor, torne-se, como é que é? Tornar-se. Mudei posicionamento para dar uma carregada aqui na internet. Tava travando demais aqui. Então, mas assim, de uma forma geral, estamos caminhando para a parte final. Eu vou repetir essa parte do chá, que eu acho que é uma parte importante e eu não sei de quanto vocês conseguiram pegar dessa parte. Mas vamos jogar o chá numa matemática. Vamos transformar ela de forma geral, racional. Quando eu tenho conhecimento, tudo que você tem de conhecimento é de 0 a 100. Eu tô limitando em 100, mas vamos colocar aí, de 0 a 100, ok? Ou você não tem nada de conhecimento sobre aquilo, ou você tem um pouco e pode adquirindo mais até chegar a 100 e você virar especialista. Mas o conhecimento você vai atrás. Habilidade. Ou você não tem habilidade, ou você tem um pouco de habilidade e pode ir treinando. 0 a 100 também. Só que quando a gente chega na parte da atitude, aí o negócio muda. Aí o jogo vira. Porque na atitude você pode ter ela negativa. Ela pode ser de menos 100 até 100. Então, assim, depende do tipo de atitude é que vai transformar você num vitorioso, você ter rotinas e hábitos de sucesso ou não. Então, se você está focado sempre em problema, no problema especificamente, isso é uma atitude negativa. Está lá no negativo, está no menos. E quanto mais você foca no problema, maior fica o circuito de negatividade dentro do seu cérebro. Então, tudo que você começa a viver, vem o circuito, porque é ali que ele tá, é o circuito mais forte, é a Avenida 9 de Julho, que está largada dentro do seu cérebro, e traz para o negativo. Então, você começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco você desiste. Por que você desiste? Ah, porque não vai dar certo. Ah, é porque vão achar que eu sou ruim, porque vão achar que eu sou burro, porque vão achar... Cara, isso é atitude negativa. Então, se você conhece um pouquinho de matemática, sabe? Qualquer multiplicação vezes um número negativo, o resultado é negativo. Então, não adianta você ter o máximo de conhecimento. Cara, estudei fora, estudei em Harvard. Uau, parabéns pra você. Cara, eu sou habilidoso que, tipo, vou derrubar lá o Neymar. Jogo muito. Legal. Só que a sua atitude tá baseada no Edmundo da vida, num Show animal. de bola. É igual que o Cláudio, o Costa Cláudio acabou de falar, né? O que você foca, expande, né? Show. Ótima definição. Então, assim, aí entra o ponto. Se você pensar negativo, você tem atitude negativa, cara, não adianta você ser o melhor em nenhum conhecimento ou em nenhuma habilidade. Porque o negócio vai dar ruim. No final das contas, vai dar ruim. Não vai Essa funcionar. questão que você está falando, Dan, desculpa te interromper, não adianta só ter pensamento positivo, não é isso? Tem que agir, é isso? Tem que agir. Se não agir, é igual a fé sem obras é morta, né? É, ninguém acorda
pensando, poxa, hoje vai ser um dia ruim. Todo mundo acorda pensando que vai ser um dia bom. Todo mundo acorda com esperança. Esse é, eu acho, o melhor ponto que tem. Só que se você não age a favor dela, cara, acabou. Não adianta você dar o dízimo e roubar no dia seguinte. É verdade. É verdade. Indiferente da fé de cada um aqui, ok? Não tô colocando. Mas você vê muito, foi Deus que me deu. Não, Deus não te deu. Deus não te dá um carro. Deus não te dá um apartamento. Deus te dá a oportunidade para você conseguir conquistar bens materiais. Mas quem fez? Foi você. Deus pode te Boa dar, definição. pode te dar olha o gato passando atrás ali, ó. É. Coisa, mas ele não vai te dar bem material. O que vai fazer que você tenha um bem material é a atitude que você vai ter. É como você vai se movimentar para aquilo. Então, é o conhecimento e a habilidade E ação. a ação. Galera, anota isso aí. CHA, conhecimento, habilidade e ação. Show de bola, Dan. E aí, Dan? Show de bola, cara. Olha, eu vou te falar que quando ele deu esse intervalo agora, que deu esse erro aí, que caiu, aproveitei para pegar o carregador e tal, aí eu fui ver a hora. Cara, foi 1 hora de bate-papo aqui, ó. Facinho, pô. Estado de flow, né? Atemporalizou. Eu queria ver alguém me chamar para fazer um TED de 15 minutos, 18 minutos. Ferrou. Não vai, não faz. Show de bola, cara. E quais são as suas conclusões, Peraí, deixa meu eu ver o grande Dan? que a Josi trouxe aqui pra gente. Vamos lá. Temos que agir sim. Eu, por exemplo, pedi demissão para abrir a minha própria empresa. Olha que bacana. E em menos de 3 semanas já estou com 3 funcionários. Focar no objetivo sempre e, claro, ação. Parabéns, Josi. Parabéns mesmo. E isso que você fez foi muito legal, Josi. Eu passei por isso. Até abril, eu, Eu lembro. é, eu era o CLT. Eu lembro que você estava assim, cara. Porque essa transição é muito difícil, cara. Toda transição é muito delicada. A gente sai de uma zona de segurança falsa. Não, o pessoal não sai pedindo demissão, não é isso, tá? É uma zona de segurança falsa que a gente cria o nosso circuito, porque assim, se você pegar as gerações, nossos pais, assim, vendo, cara, o mais importante era ter uma carteira assinada. E ainda tinha aquela coisa, não fique pulando de empresa em empresa, porque isso queima. Cara, esquece, uma mentalidade anterior. Só que a gente pega isso. De Sim, ouvir, dinheiro não nasce em árvore. E assim vai indo. E isso enraiza algumas coisas na gente. Então a gente tem que ir mudando esses pontos. Eu estou baixando aqui a altura aqui do tripé aqui para poder ficar com uma visão melhor. Então a gente tem que ir realmente passando por transições. O que a Josi fez aí foi excelente, é coragem. Mas de vez em quando a gente. Até uma demissão é a atitude que a gente precisava que alguém tomou pra gente. É um chute na bunda. Mesmo um chute na bunda, vai pra frente. vai pra frente. Fazer. Agora tem hora que a gente tem a coragem de fazer, de ter atitude, e tem hora que a gente precisa que alguém faça isso pra gente. Aí volta, né? Ninguém muda sozinho, ninguém muda o outro, mas ninguém muda sozinho. Show, show, show. Essa vai ser a frase que eu vou botar no livro, beleza? Show. Aí eu vou conferir quem escolheu, qual livro que escolheu. Se tiver dúvida, aqui nos comentários, vou postar a foto dos dois, e aí vocês vão lá e comentam qual livro que vocês preferem, e aí, pronto, vou fazer assim, Dan, melhorei o negócio. Vou bater a foto dos dois livros, vou colocar lá, e você vai colocar o nome do livro que você quer ganhar. No dia do sorteio, o livro, a pessoa que ganhar, dependendo do livro que ela escolher, eu vou mandar o livro para a pessoa. Pronto. Aí, ó. O Claudinho falou que vai forçar. Lógico que pode, irmão. Aí entra uma coisa que eu tô achando muito legal na nossa geração, né, de uma forma geral, trazendo, é que hoje em dia, vamos fazer o contrário, né? Anteriormente, a geração antiga, quem tinha a informação tinha o poder. E aí ninguém dava a receita do bolo, né? Hoje em dia, não, cara. Essa informação não é minha, não fui eu que criei essa frase. Essa frase eu participei de um curso com o mestre, o Marcos Fabos.
não tá aqui entre a gente no grupo, mas um mestre, cara, sou apaixonado pelo trabalho dele, e foi replicando, e ele vai replicando, e vocês vão replicando. Conhecimento é feito para replicar. O que vai mudar no final de contas entre um resultado e outro é a atitude que eu vou ter, ou que você vai ter, ou qualquer um. O conhecimento e a habilidade é para todos. Tá aí. Ela tá liberada. Show de bola, show de bola. E quais são suas conclusões, meu grande Dan? Vamos começar pela conclusão mais interessante. Primeira live que eu faço. Obrigado pelo convite e foi incrível. Eu tava meio ansioso para saber aqui como é que ia ser esse ponto, como é que ia ser essa discussão. Eu queria, na verdade, conversar com todo mundo aqui ao mesmo tempo, mas não dá, né, cara? Não dá, né, cara? Eu tô falando sozinho. Mas foi bem legal. Então, obrigado pela oportunidade. Galera, obrigado por vocês aguentarem uma hora e pouco aqui com a gente. É umas pedras de internet, então valeu. E quando a gente traz dessa conclusão referente ao assunto, cara, uma coisa que depois que eu virei autônomo e minha vida mudou, que foi de abril para cá e vem mudando e eu continuo correndo atrás de muita coisa, é que eu percebi que a gente briga muito por liberdade, por autonomia, só que a gente não sabe lidar com isso. E aí eu fui percebendo que o chá, ou a rotina, o hábito de sucesso, ele lida por um simples ponto, que é disciplina. Então, quando a gente fala que a gente quer liberdade, a gente não sabe exatamente o que a gente quer quando a gente fala essa palavra. Ela tem um poder muito forte. Mas tudo que a gente precisa, na verdade, é disciplina. Disciplina com autonomia, porque o que muda é eu escolho o que eu quero fazer, mas para fazer isso, eu preciso de disciplina. Então, eu falo muito isso, né? E até minha esposa fala, mas toda hora você fala isso, primeiro porque eu adoro a música do Legião Urbana, né? Onde ele traz, né? Disciplina, liberdade. Cara, é isso. Você quer ir Ainda bem que você não vive de música, ainda bem, ainda bem. isso é um fato. Vai. Você quer mudar alguma coisa na sua vida, escolha, tenha atitude, vá atrás do conhecimento e habilidade, mas depois disso é disciplina, persistência, o nome que você quiser dar. Mas o negócio é ser algo contínuo, ter realmente um ponto atrás do outro e você não desistir. Esse eu acho que é o principal ponto. É isso que leva ao sucesso. Não é ter uma ideia mirabolante, não é... Cara, é persistência. É um dia depois do outro e vamos embora. E se você fizer isso muito bem, o seu arroz e feijão vai fazer você sair e explodir. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem. E a neurociência mostra pra gente. O nosso cérebro é feito para economizar, mas ele é racional, ele é mais emocional, ele é social. Cria disciplina que seu cérebro vai funcionar muito melhor, mas com objetivo. Show de bola, cara. Dan, meus parabéns, cara, por toda a tua desenvoltura, foi maravilhoso. Galera que gostou, dá um joinha aqui para o Dan. Galera que já me segue no meu Instagram, começa a seguir esse cara, porque vale muito a pena. É um cara que eu conheço pessoalmente, um cara que, poxa, tem um amor sem demagogia nenhuma, cara. Tem um amor muito grande por você, você sabe disso. Você é um cara que eu sou fãzão. A gente teve uma conexão muito forte, e sem preconceitos, né, com a galera que gosta. Mas assim, a gente, porra, se ama pra caramba. E eu agradeço, bicho, pela reciprocidade, todo o carinho que você tem por mim. Eu agradeço por você ter aceitado o meu convite, apesar de que o Instagram tá dando um bug, mas a gente é fazedor, a gente coloca pra agir, a gente coloca pra fazer. E aí a gente fez o teste hoje, deu pra fazer vindo daí pra cá. Então, muito, muito obrigado. Minha gratidão é eterna a você, tá, meu campeão? Obrigado mesmo. Para você que ainda não me segue, quiser me seguir, se achou legal, quiser conhecer o meu conteúdo, vai na minha bio aqui, ó, Matheus Brito MT. Começa a ver, tem muito conteúdo lá que pode te ajudar de alguma forma. E vamos compartilhar o bem, vamos fazer o bem, vamos plantar, porque quem planta, colhe. E o que a gente está fazendo aqui é plantando o que a gente sabe na vida das pessoas. Foi de graça o que a gente aprendeu? Não. Mas a gente quer compartilhar todo esse conhecimento que nos foi agregado.
Hoje eu falo, Dan, que eu tenho uma necessidade de compartilhar o que eu sei, porque eu transbordo, sério mesmo. Eu realmente, aonde eu chego, eu sento, tentando passar conhecimento, passar as minhas vivências. Não é só teoria. Eu não tenho vergonha de falar para ninguém. Eu já tive 5 crises, já tive cinco problemas financeiros com as minhas empresas, mas hoje eu sou muito grato por Deus ter me dado a oportunidade. Cara, vai lá, aprende, sai da merda e agora compartilha o que tu sabe para outras pessoas, para outros empreendedores, para outros gestores. Ajuda essa galera a mudar de vida, assim como eu mudei a minha. Muita gente critica o coaching, não sei o quê, foda-se quem critica o coaching, porque foi o coaching que mudou realmente a minha vida, com perdão da expressão, mas foi o que realmente mudou a minha vida, foi o que fez eu levantar a cabeça. Foi, lógico que toda profissão tem seus bostas, mas tem seus bons, e Dan, você é um dos bons, cara, você é um dos caras foda nesse mercado. E é isso. Mais alguma coisa pra gente finalizar? Não, agora você já puxou minha sardinha aqui, eu vou puxar a sua. Pessoal, o convite é o contrário. Na verdade, não é um convite, é uma intimação. Quem me segue e não estava seguindo, o Matheus, se você vai falar de produtividade, conteúdo e consistência em postagem, cara, esse cara, para mim, é um exemplo. E eu tenho trocado muito com ele, até tô devendo um outro, devendo não, ele tá me devendo. Eu tenho utilizado toda a experiência dele para saber como eu vou criando os pontos. Eu tô me adaptando à realidade, mudando muito. Então, assim, esse cara já consolidou uma carreira aí como trainer, como coach, como empresário. Eu acho que isso é bem legal. Obrigado, pessoal, por todo o apoio. Foi realmente Ah, em breve tem novidade, hein? Galera de São Caetano aí, brevemente vai ter novidades naquela nossa reunião que eu tô te devendo. Eu, você e Letícia, Floripa, São Paulo e Belém. Aguardem, novidades virão. Ah, galera que quiser, o William aqui tá lembrando, o William Teófilo, tá lembrando. E quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, que tem conteúdo exclusivo, conteúdo que entra no Telegram, ele entra antes de entrar no Instagram ou em qualquer outra plataforma. Então o link tá na bio, vai lá, se inscreve, participa e vamos junto. É isso? Claudião, você tá em Belém, então vai atrás do Matheus, cara. Eu Aproveita. tô longe de Belém, eu tô a 12 horas de Belém Mas e tudo é longe aí. sexta-feira eu tô em São Luís, no Maranhão. Tudo é longe aí. Tudo é longe. Tudo é longe, velho. Tudo é longe. Dan, Mas, pessoal, obrigado. beijão, meu mano. Até a Beijo. próxima. Ó, galera que tá aqui, amanhã tem live com a Letícia de Floripa, especialista em. Ah, Josi, vem amanhã. Especialista em empreendedorismo para mulheres. A mulher é fantástica, é outra amiga nossa, que a gente se conectou e a mulher é foda. Amanhã, às 22 horas, venham participar da próxima live. É isso então? É isso aí. Lembrando a Letícia, que vai estar amanhã, também fez parte do nosso grupo lá do BEC. Acho que foi um grupo forte. Cara, Sim. empreendedorismo na mulher, a bicha é poderosa, gente. A bicha é Ela é poderosa. fazedora também, viu? Ela é. Realizadora aí, ó. Só pessoas realizadoras. É, E aí, ó, só. pessoal, uma próxima, vamos marcar de fazer. Eu tô precisando, eu tô devendo alguns conteúdos, mas tô meio off porque eu tô me especializando um pouco mais na parte financeira. E vamos aonde dói. E onde dói é o bolso. Próxima live é financeira, então. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Gente, Matheusão, aquele abraço, irmão. Valeu, mano.